Nós continuamos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora a gente recebe ele, que é teólogo, matemático, mestre em engenharia, diretor de escolas, consultor de entidades religiosas, assessor em assembleias e capítulos provinciais, especialista, em reestruturação organizacional, superintendente da Axis Instituto, Diácono Adilson Souza. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela acolhida. É um prazer estar aqui novamente no Conaspar. Diácono, vamos conversar um pouquinho sobre os temas, que o senhor trouxe aqui para o Congresso. O primeiro deles, governança e gestão. Como estruturar uma administração eficiente e transparente? O que o senhor preparou para esse momento? Então, a gente percebe que entre a paróquia e a diocese, ou seja, o nível de gestão e o nível de governança, muitas vezes existem lacunas. Porque o papel da governança, seja diocese com paróquias, seja CNBB com diocese, seja Santa Sé com CNBB, ou seja, governos gerais com governos provinciais, seja governo provincial com as suas escolas e obras sociais ou hospitais, às vezes tem lacunas. Então, as grandes diretrizes, as grandes políticas emanadas do estratégico, às vezes têm dificuldade de serem executadas no gerencial, no nível de gestão, lá na ponta. Então, a ideia era fazer a descrição desses conceitos e essa inter-relação entre a governança e a gestão, ou, de maneira, mais simplista, entre a cabeça e o corpo, para que tivesse uma sintonia de ações lá na ponta em relação ao que foi se decidido na parte de cima. Essa era a ideia. E o senhor acredita que ainda há uma dificuldade de entendimento entre... durante esse processo mesmo, dos gestores, dos sacerdotes entenderem e conseguir estruturar isso para colocar em prática? Existe, e diria não por dificuldade específica do público em si, público religioso, Porque no meio empresarial, lá no primeiro setor, segundo setor também, no governo, já tem se falado muito em governança. Mas no terceiro setor é um assunto relativamente novo. O Papa Francisco tem falado. Papa Francisco, assim, antenado, nos tempos modernos. Ele tem falado de governança já há algum tempo. E nós temos entrado com esse assunto de governança exatamente para mostrar essa necessidade de sintonia. Agora, em outubro do ano passado, nós estivemos em Roma, na UISG, União Internacional das Superioras Gerais, dando um curso exatamente de governança e gestão para governos gerais das congregações religiosas que estão na Itália e outras também que foram para lá, para também ter esse entendimento, porque a dificuldade não está só, diria, no nível operacional ou no nível das paróquias, no nível das escolas, obras sociais, tem também a dificuldade nos governos provinciais, nas dioceses. Então, faz-se necessário esse entendimento. Mas eu diria que a igreja já tem dado bons passos nessa direção. É interessante, e aí cabe até uma reflexão, porque nós temos o voto da obediência na igreja, seja na vida religiosa consagrada ou na vida diocesana. E no meio empresarial, não tem o voto da obediência. Então lá, eles fazem, eu diria, pelas metas, para manutenção do emprego, mas no meio religioso, além do compromisso com as metas, objetivos, com as políticas, tem também essa relação de obediência dialogada que facilita o processo da governança caminhar em sintonia com a gestão. Eu diria que é um ganho que a vida religiosa tem, dado este voto, mas não uma obediência cega, fechada, talvez como no passado, mas algo dialogado. Aí fica mais fácil colocar em prática e entender todo o processo. A gente tem falado aqui bastante sobre a profissionalização da gestão. Mas não do ponto de vista empresarial, e que há necessidade dessa quebra de paradigma de que profissionalizar a gestão eclesial é fazer com que a igreja perca sua essência, Então, como que a gente pode trabalhar para reforçar esse entendimento, na verdade, que é sim para uma estruturação, para que eles possam continuar disseminando o evangelho? Então, é muito interessante isso, porque a igreja tem um CNPJ,
A escola católica tem um CNPJ, a obra social tem um CNPJ, a paróquia tem de matriz ou filial. Então, se a gente pegar o Código Civil, elas são estabelecidas como entidades, associações, fundações, organizações religiosas. E lá também pode ter uma entidade empresarial. Então, diria que no cerne da expressão, elas não são entidades empresariais como está previsto no Código, mas tem um CNPJ a zelar por ele. E tem as suas obrigações com as pessoas, obrigações com o Estado, obrigações com os parceiros, diria assim, né, chamado na literatura de stakeholders, é um nome bonito aí, mas os parceiros em si. E isso também a igreja tem que fazer, e ela tem feito. Agora, claro que cumprir as obrigações civis, tributárias, trabalhistas, como as outras entidades cumprem, deve ser feito pelas duas, mas há uma grande diferença. A igreja é espelho, a igreja tem que ser exemplo de tratamento humano, respeitoso, ético, cordial, acolhedor, sem perder de vista o que tem que ser feito. Sem perder de vista que o colégio tem que funcionar bem, uma obra social tem que atender bem, transformar a realidade daquele local, o hospital católico tem que fazer o melhor trabalho possível com seus pacientes, uma paróquia tem que atender bem as suas pessoas, a evangelização tem que funcionar. Tudo isso tem que funcionar como os objetivos lá fora das outras entidades. Mas somos igreja. Nós podemos fazer melhor. Não estou dizendo que lá fora se faça de forma pecaminosa, de forma covarde, de forma violenta, claro que não. Mas nós não podemos cair nos mesmos erros grosseiros e escandalosos que acontecem no mercado empresarial e que a gente vê, infelizmente, toda hora acontecendo. E dentro das instituições, né, que o senhor atende e assiste ao longo, né, da sua experiência, quais dificuldades o senhor vê que são assim, que sempre estão ali presentes, né, que a grande maioria apresenta? Olha, nós estamos há mais de 20 anos no Instituto Axis, que é uma empresa de consultoria e gestão nas entidades da igreja no Brasil e fora do país, e nesses quase 25 anos, 26 anos de trabalho em conjunto, a gente tem visto, na verdade, os problemas se repetem. Surgiu um problema novo esse ano. Não, o que surge é uma IA, por exemplo, surgem coisas novas, aí diria no mercado educacional, no mercado das paróquias, uma sonorização mais eficiente, tecnologia, tudo isso, coisas novas assim. Mas os problemas são os mesmos, porque são pessoas. Então a freira, o frei, o irmão religioso, a religiosa, o padre, o bispo, são pessoas como nós. Os diáconos são pessoas como o leigo tem seus sentimentos, suas dificuldades, suas necessidades. Então são problemas do ser humano, de entendimento, de realização, de execução, de cumprimento de tarefas, cumprimento de atividades, diria de uma proatividade ou de uma inovação, aceitação de inovação, de entendimento do que está vindo de novo, ou seja, questões normais do dia a dia. A gente tem que deixar claro, né, o público religioso, né, seja diocesano ou vida religiosa consagrada, não tem dificuldades diferentes, né, diria em termos de atividades profissionais, como o público, né, o público leigo não tem. Mas tem suas dificuldades, diria diferenciadas, porque é um público que vive em comunidade, não vive com a família. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, eu vou desafogar, diria assim, ou discutir o problema com a minha esposa. Minha esposa também trabalha, é profissional do mercado. A gente conversa com meus filhos que também trabalham. É diferente de uma religiosa religioso e vai conversar, mas vai conversar com as outras pessoas. Não com a esposa, com o marido, mas também trocar ideia com as pessoas que também têm experiência. Eu diria que os problemas são os mesmos. A gente brinca igual filho, muda endereço, muda sobrenome, muda nome, mas são problemas normais como acontecem em todas as instituições, sejam elas primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Agora, cabe destacar que é um meio que eu diria assim, mais fiel para se trabalhar. É o meio mais confiável, é o meio mais ético, é o meio mais honesto. Você já deve ter percebido isso pela experiência de vocês também. Não estou dizendo que os outros não sejam, mas este é um meio muito mais tranquilo. A gente tem uma estabilidade, diria, emocional melhor e maior para trabalhar com esse público. Eu me sinto muito bem com esse público, já há mais de 25 anos, 26 anos exatamente, trabalhando com o público religioso e com seus problemas normais, mas muito mais tranquilo do que no mercado aí fora, diria assim. Que a gente vê que o mercado fora, né, da igreja, ele é esmagador mesmo, né? Ele passa por nós
como um trator, assim. E dentro de instituições religiosas ainda há esse cuidado, né, com a espiritualidade, com os zelos e, sobretudo, o temor que nós devemos ter a Deus, né? Claro, e a espiritualidade ela é cultivada, o amor é cultivado, a acolhida é cultivada, a escuta é cultivada. Por exemplo, quando ocorre uma demissão no mercado lá fora, a demissão acontece, se a pessoa está sofrendo ou não, é ela para fora da sala e o outro continua a vida. No meio religioso, eu já presenciei vários casos assim, de demissões, onde a pessoa demitida, ela permanece na sala com a pessoa que a demitiu, ela passa a ser acalentada pela pessoa que a demitiu, mas deve-se deixar bem claro que ela está de fato demitida, mas a outra está ali ouvindo, está apoiando. Então isso é muito diferente, isso dá um novo vigor para as pessoas, isso valoriza, isso reconhece as pessoas. Claro, tem toda uma relação profissional envolvida ali, mas do outro lado tem um ser humano, filho de Deus, um irmão, uma irmã, como tem do lado de cá. Isto é inquestionável e eu percebo claramente esse respeito a esta pessoa humana, este filho de Deus que está do outro lado. Isso a gente não pode perder, é um diferencial enorme que nós temos. Agora, um outro tema que você trouxe, né, para reflexão foi administração paroquial na prática, alçadas, relacionamento com pastorais e gestão de recursos. É um tema que quando a gente olha assim, a gente fala, nossa, é complexo, né? Mas acho que é ainda um pouco mais complexo na prática, mas você o trouxe justamente para ajudar para que ele fique mais fácil de entendimento, né? São pinceladas, porque é um tema de fato complexo, um tema profundo, e para a gente trabalhar em 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e vai ser trabalhado com as secretários paroquiais, claro, tesoureiros, porque às vezes a comunidade é menor, a paróquia é menor, tem uma única pessoa que faz todas as atividades, mas nós vamos focar na importância do relacionamento, porque para que o secretário ou a secretária possa fazer um bom trabalho, ela tem que ter essa abertura para o relacionamento com os leigos, com as pessoas das pastorais, com o próprio padre, o pároco, o vigário, as pessoas que estão ali ao redor. Além desse relacionamento com as pessoas, que tem que ser, é claro, o mais dinâmico possível, respeitoso, acolhedor, ela tem que ter também um olhar sobre a gestão daqueles recursos que ela tem, que ela trabalha. Porque ela não é uma secretária distante dos recursos. Ela tem que ajudar o padre também, o pároco, o vigário, as pastorais, a pensar sobre o que elas têm. E eu jogo uma provocação, inclusive durante a palestra, eu coloco a passagem do Evangelho, quantos pães tendes? Nós temos que saber quais são as nossas potencialidades. Porque se eu não sei o que eu sou, o que eu tenho, do que nós somos capazes de fazer, eu enquanto pessoa e a nossa paróquia enquanto instituição, como nós vamos responder ou enfrentar as dificuldades que estão ali próximas à nossa situação, pertinentes à nossa situação. Então é importante, quais são as nossas potencialidades para conviver com as dificuldades. E para isso o relacionamento ele é essencial e imprescindível. Acho que a palavra relacionamento, ela está em alta, não só nessa questão de gestão, mas fala-se muito, né, do marketing de relacionamento hoje em dia, da importância do marketing de relacionamento para as marcas e também, por que não, para as paróquias, né? Então, qual a importância de formar, né, os secretários para que eles realmente sejam propagadores da palavra, mas também sejam profissionais competentes, experientes e que eles auxiliem, né, nessa gestão? Pois é, o segredo, de fato, é a formação permanente. Como os religiosos, religiosas e o clero. Os religiosos têm lá nas constituições, um documento básico deles, né, da instituição deles, a formação permanente. Depois de toda uma formação para a profissão dos votos, deve-se continuar formando para a vida. Nós, os leigos, aliás, agora como diácono, estou no clero, mas os leigos em geral, também tem que ter essa formação permanente. Então, por exemplo, Conaspar, Conage, Conadis, todos os congressos feitos pela Promocat são essenciais para fortalecer. Eu digo até que eu fico um pouco triste quando eu vejo, às vezes, que poderia ter muito mais pessoas face à quantidade de paróquias e dioceses que nós temos no Brasil. A gente sabe das dificuldades em enviar as pessoas, mas se não preparar as pessoas, as paróquias perdem no atendimento, perdem com relação à evangelização. Na verdade, essa despesa para mandar para a formação é investimento. Eu estou investindo para que o nosso atendimento fique melhor e mais evangelizador.
sem preparar as pessoas, como cobrar das pessoas um resultado melhor. Sem preparar um padre, como cobrar do padre um resultado melhor. Sem preparar um religioso, religiosa, como cobrar um resultado melhor. Então a formação caminha junto com a expectativa de melhores resultados. Não dá para caminhar com um e desejar o outro, é impossível. Diácono, eu sei que com toda a sua experiência aí no mercado e também na igreja, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas eu não posso prender o senhor aqui, porque o seu próximo momento de reflexão é agora. Sim. Então quero agradecer em nome da Revista Paróquias e da Promocat.